Oi pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso trabalho do Periscope, voltado a difundir o direito notarial e registral. E hoje nós vamos falar um pouquinho da figura do testamento público, um dos atos notariais que eu reputo de maior importância dentro da atuação de um notário. E é um ato, na verdade, pouco utilizado aqui no Brasil, porque as pessoas, a impressão que eu tenho é que elas têm muito receio em falar sobre determinadas situações que envolvam o seu pós-morte. Então parece que não é muito agradável para ninguém falar sobre o pós-morte, e eu acho que o testamento acaba não sendo tão utilizado por essa razão. Mas ele deveria ser utilizado como uma forma não só de planejamento sucessório, mas também da prevenção de litígios. Temos, dentre as formas, das formas ordinárias de testamento, que é a que nós vamos brevemente falar, o testamento particular, que não recomendamos pela insegurança jurídica, o cerrado, que também eu não vejo como recomendável pelo fato do conteúdo do testamento não ficar no cartório, e o testamento público, que é aquele que tem, ao lado do cerrado, a participação do tabelião, mas que tem como grande vantagem, a enorme vantagem do testamento público, é o fato do conteúdo dele ficar presente no cartório de notas, nos livros de notas do tabelião, e ao mesmo tempo esse conteúdo, diante de algumas mudanças normativas no estado de São Paulo, ele não é de livre acesso a toda e qualquer pessoa. Nós vamos falar um pouquinho mais disso em alguns instantes. Característica principal do testamento é que ele produz efeitos para após a morte da pessoa. As pessoas muitas vezes acham que ao fazer um testamento, elas perdem a disponibilidade desse bem ao longo da vida. E isso não acontece. Aliás, essa é a grande diferença do testamento para a doação. O testamento, a pessoa vai deixar um patrimônio para quem ela quiser, respeitando a legítima dos herdeiros necessários, se for o caso, mas essas disposições de vontade somente valerão e somente surtirão efeito para um momento pós-morte. O testamento tem como característica também muito importante a revogabilidade, porque ele deve sempre espelhar a real vontade do sujeito. Então, se o sujeito muda de vontade a todo mês e a todo instante ele tem uma nova vontade, não tem problema nenhum. Eu sempre cito um exemplo em aulas de uma senhora que residia lá em Campos do Jordão, que foi a primeira cidade que eu trabalhei, e ela era bastante namoradeira. Então essa pessoa, o que acontecia? Cada vez ela não tinha herdeiros necessários, cada namorado que ela arrumava, ela gostava de deixar um testamento. Então a verdade é que dentro dessa situação, se cada vez que ela arrumasse um namorado, ela quisesse fazer um testamento, isso é alguma prova de que ela não está bem? É claro que não, porque a verdade é que o testamento tem que sempre espelhar as disposições, o que a pessoa realmente quer como disposição de última vontade. Tá? Então não importa se essa pessoa muda a vontade dela por várias ocasiões, o que interessa
é que ela deve sempre ter no testamento público algo que esteja espelhando a sua real vontade. Mas voltando à questão do testamento público, a grande característica então que nós estávamos tratando era a questão da revogabilidade, e tem casos então que não tem problema nenhum da pessoa mudar de opinião tantas vezes quantas ela quiser, tá? Lembro só que existe uma única cláusula que é irrevogável para o caso do testamento, que é a cláusula de reconhecimento de filho. Então, se houver um reconhecimento de filho dentro do testamento, essa cláusula ela é irrevogável, tá? Testamento nem sempre tem conteúdo patrimonial. A gente está acostumado a ouvir falar no testamento quando ele deixa um patrimônio para alguém. Mas, por exemplo, uma disposição para a pessoa dizer que quer ser cremada, isso é possível e comum. Agora, nesse caso, o que é muito importante é que, ao lado dessa disposição, dizendo que quer ser cremada, a pessoa também deixa uma pessoa como cumpridora de sua vontade, porque às vezes ela vai ser enterrada e o testamento nem foi aberto ainda. Então, isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas perguntam, eu posso beneficiar meu animalzinho? Ela viu lá aquele filme dos Estados Unidos que o sujeito deixou tudo para um cachorro. Pode isso aqui no Brasil? Não pode. Nós temos que deixar o patrimônio, aliás, tem que ser deixado para uma pessoa, mas nada impede que seja colocado um encargo para que esse beneficiário do testamento se responsabilize pela manutenção de um animal de estimação do testador. Falei que o testamento público tem uma vantagem muito interessante frente aos outros, que é o fato do conteúdo dele ficar no livro de notas do tabelião, e isso realmente acontece. O testamento ele é lavrado no livro de notas, o testador rubrica todas as páginas e assina a última. E esse conteúdo, além de ser mantido no cartório, ele vai ser informado, a existência do testamento é informada à central de testamentos, que é oficiada toda e qualquer vez que alguém falece no nosso país. Então é uma certeza que esse testamento vai ser cumprido. Aí alguém pode virar e me perguntar, Arthur, se o testamento público é tão bom assim, por que ele não era tão utilizado, ou o que mudou que deu uma maior efetividade a ele? O testamento público, até alguns anos atrás, ele não era muito utilizado, porque o acesso a ele ao longo da vida do testador era amplo e irrestrito, tá? E isso fazia com que ocorressem umas situações um pouco desagradáveis. Pense, por exemplo, naquele sujeito que queria declarar no testamento um benefício à família daquela namorada que ele teve escondida ao longo de sua vida toda. E isso pode acontecer. O testamento é um momento no qual as pessoas às vezes contam segredos muito íntimos. E o tabelião tem que ter um bom senso muito grande na condução disso daí. É um ato de muita sensibilidade. Aí pensa no vizinho fofoqueiro, que queria ir lá no cartório descobrir se o seu vizinho tinha um testamento e ficava sabendo que ele teve uma namorada, que ele tinha não sei quantos filhos. Olha só que problema, né? Então toda aquela segurança do testamento às vezes era deixada de lado por esse amplo e restrito acesso. Mas hoje isso mudou. E mudou por quê? De acordo com as nossas normas de serviço, ao longo da vida do testador, somente ele um procurador com poderes para tanto poderão solicitar uma certidão desse testamento. E não toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa só poderá solicitar após o falecimento da pessoa. Então, isso que é muito interessante hoje no testamento público. Ele só vai ter a certidão externada em vida para alguém que não o testador, no caso de um procurador com poderes para solicitar essa certidão. Então, há um sigilo do conteúdo do testamento em vida, apesar dele ser público. E é esse sigilo do testamento que a gente vem tentando fazer com que seja estendido às escrituras de divórcio e inventário. Então, isso é bastante interessante, porque com essa situação de você ter o sigilo do testamento e possivelmente das escrituras de inventário e divórcio, você teria certamente um maior rol de utilização desse documento.
O testamento está acima da divisão desigual entre a família? Colega, vamos ver se eu entendi o que você quis dizer, mas vamos lá. Se ele está... Eu não sei se... Eu não diria que ele está... essa normatização é interna ou contém algum disposto legal? Bom, vamos lá. 2 perguntas aqui. A primeira, se o testamento sobrepõe uma divisão familiar desigual, que o colega perguntou há pouco. Eu acho que o testamento pode até ser fruto de uma divisão familiar desigual. E explico. Vamos pensar no caso de um sujeito que tenha 3 filhos, tá? Ele gosta mais ou quer beneficiar mais um desses filhos. Metade do patrimônio dele vai ser dividido em partes iguais entre esses filhos, porque eles têm direito à legítima, tá? E a outra metade ele pode dispor livremente. Então ele pode, pensando nos filhos A, B e C, deixar somente o seu patrimônio disponível para o herdeiro A. Então o A vai ficar com 50% mais 1/3 e o B e C, cada um, vai ficar com 1/3. Então ele, na verdade, não é que ele está acima, ele pode gerar uma divisão familiar desigual, desde que respeitado o direito da legítima. E aí nós temos que a sucessão legítima e a testamentária convivem normalmente, uma não exclui a outra. Tá? Então acho que essa resposta talvez tenha atendido a pergunta do colega. Ele, na verdade, não é superior ou inferior, ele pode ser fonte de uma partilha familiar desigual, mas essa partilha tem que sempre respeitar a legítima, porque os herdeiros necessários têm direito a ela. Com relação à pergunta do colega, esse item que eu citei agora é um item das normas aqui do estado de São Paulo. De nada, imagina, fico feliz que tenha atendido. Esse item é das normas de São Paulo. Eu sei que é um item repetido. Isso, é possível que haja um sucessor legítimo e testamentário, sem problema nenhum. Agora, esse item que nós citamos aqui é das normas do estado de São Paulo, tá? Ele é repetido em alguns outros estados, mas não é uma normatização de cunho nacional, infelizmente. Tomara que venha a ser num prazo curto, porque é uma norma que com certeza estimularia muito o uso do testamento. E eu espero também que essa norma seja aplicável a divórcio e inventário por escritura pública, porque muita gente não usa o divórcio e inventário por escritura pública pela razão que essas escrituras não têm sigilo. Apesar que existem alguns tabeliães que defendem que as partes podem, se quiser, colocar uma cláusula de sigilo nas escrituras de inventário e divórcio, raciocínio que eu não considero como adequado por falta de previsão legal. Tá bom, gente? Então, essas eram as disposições que nós queríamos tratar hoje a respeito do testamento público. E já aviso vocês que na nossa próxima transmissão nós vamos falar... Testamento público é um ato de vontade? Mais uma pergunta aqui, vamos responder antes de encerrar, sem sombra de dúvida. O testamento corresponde às disposições de última vontade de uma pessoa, que surtirão efeitos para o seu pós-morte. Sem sombra de dúvida, o testamento é uma das mais importantes manifestações de vontade que a pessoa faz ao longo de sua vida. Então, ele é sim. Voltando só ao raciocínio, a Andréia, que é minha colega de Santa Rita do Passa Quatro, mandou um e-mail pedindo para falarmos um pouquinho sobre retificação de escritura pública com base em uma recente decisão. Então, o nosso próximo encontro, que será amanhã ou sexta-feira, será sobre retificação de escrituras públicas. Lembrando que aqueles que quiserem deixar alguma sugestão de tema, poderão fazê-lo como a Andréia, a quem eu agradeço pelo prestígio ao trabalho e pela sugestão fez. A Andréia está aí nos acompanhando, como sempre, muito obrigado. Mas quem quiser, pode mandar para o meu e-mail, que é o delguercio@delguercio.com.br. A gente vai fazendo umas anotações aí dos temas e com certeza vai ajudar muito para podermos fechar as nossas próximas exposições. Tá bom, gente? Então, obrigado aí pelo prestígio de cada um de vocês. Uma ótima tarde a todos, bons estudos e bom trabalho para cada um. Eu vou encerrar a transmissão de hoje deixando um pouquinho daquele folder que estava no início da transmissão,
que é um folder do Colégio Notarial trazendo 10 motivos para se fazer um testamento público. Legal, gente? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.